Boa noite, pessoal. Então hoje eu começo com o primeiro episódio do Café com K. Para quem não me conhece, né, até porque vai ficar gravado, né, e pode ser que outras pessoas venham assistir esse episódio depois. Eu sou a Karen Caran, sou advogada trabalhista. Hoje eu trabalho muito com foco em prevenção ao assédio, prevenção ao bullying. Boa noite, Aline. E eu resolvi, né, fazer esse momento, que vai ser um momento curto, onde eu vou trazer assuntos que vocês vão me indicar, né? Hoje esse episódio foi... O assunto que eu vou trazer foi indicação de uma amiga minha. Então eu sempre vou deixar a caixinha depois no final do episódio para que vocês coloquem dúvidas jurídicas que vocês tenham, ou algum assunto que vocês achem interessante, né? E não importa que não seja da minha área, porque se não for da minha área, com certeza me organizarei para trazer um convidado. Então, né, como o episódio é Café com K, a gente tem que estar sempre com um cafezinho, né? Hoje a caneca ainda não está personalizada, mas no próximo episódio, se Deus quiser, vai estar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os desafios de educar nossas crianças e adolescentes na era digital. É realmente um desafio, é um assunto que tem muito o que falar, sempre tem o que falar, né? Porque inclusive está muito em voga, até porque agora está entrando a nova lei, né, que restringe os celulares nas escolas. Então a gente tem falado muito sobre esse assunto, né? Então qual é o desafio hoje dos pais em relação ao digital? Que é realmente difícil da gente saber o que é certo e o que é errado, né? Então, o que é importante eu trazer aqui para vocês? A era digital. Os pais, assim, o que eu vejo como Karen pessoa, que na minha época, a minha criação, a criação né, da minha faixa etária foi uma criação muito rígida. Então, hoje, os pais dessa faixa etária, eles acabam criando os filhos muito soltos, sem limites, sem freios. E isso se transporta para o digital. E infelizmente, isso acaba trazendo sérias consequências. E eu digo mais, é dever do pai e da mãe, assim como na nossa época nos controlavam para que na rua a gente não falasse com estranhos, para que a gente não ficasse sozinhos na rua, é dever do pai e da mãe ter o cuidado no digital, esse controle, não é nem só o cuidado, é o controle no digital. Por quê? Hoje em dia, a gente, né, com a internet é uma coisa boa. A gente não pode dizer que não é uma coisa boa, é um instrumento que veio para facilitar a nossa vida. Mas a gente trabalha com seres humanos atrás daquilo. E assim como tem seres humanos bons, tem seres humanos muito ruins, né, com muita maldade. Então ali atrás da tela vai ter pedófilos, vai ter traficantes, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com as crianças, esse controle. E eu digo, hoje em dia é muito fácil de fazer esse controle, é só um pai e uma mãe querer. A gente tem, né, inúmeros aplicativos que a gente pode fazer esse controle e se faz o controle, inclusive, do que a criança assiste e do tempo de tela. Porque o tempo de tela é também importante, né, de não deixar a criança ou adolescente muito tempo nas telas, não é nem só nas redes sociais, é nas telas, não só o celular, não só o computador, mas também um videogame, uma televisão, né? A OMS, ela traz por faixa etária o tempo máximo que a criança poderia ficar em tela. De 0 a 2 anos, 0 tela, né? Eu vou até pegar minha colinha aqui que eu não gravei. Eu gravei de 0 a 2 e depois o adolescente, que é no máximo 3 horas para ver. Se um adolescente no máximo 3 horas, imagina uma criança pequena, né? É de 0 a 2, de 2... Eu vou pegar a cola aqui, senão eu vou estar falando errado aqui para vocês, ó.
De 2 a 5 anos, de 0 a 2, nada de tela. De 2 a 5 anos, 1 hora. De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas. E de 11 a 18, 3 horas por dia. Então, gente, a gente vê aí, né, crianças e adolescentes que passam uma madrugada inteira jogando, sem freio dos pais, sem os pais terem um controle, sem saber o que estão acessando, o que estão jogando. Crianças que passam o dia inteiro na frente de um computador, na frente de um celular, nas redes sociais, né? Esse controle tem que ser feito. E mais, né? O ECA traz o artigo 22, que prevê a sanção para o pai e para a mãe que não fazem esse controle. É específico. Diz que a mãe e o pai, os responsáveis legais, na verdade, têm que fazer esse controle do digital. É específico, a gente tem normas sobre isso. Então não é coisa assim da cabeça de um que fala, da cabeça de outro que fala. Existe lei que regulamenta isso. Então, fora isso, o que os pais também não se dão conta é que eles, pais responsáveis, podem ser responsabilizados por atitudes dos filhos. Por quê? Porque atrás da tela, né, os filhos podem estar sendo vítimas, mas também podem estar causando algum prejuízo para outras crianças, outros adolescentes, através do cyberbullying, por exemplo, que acontece muito, de ofensas, de exporem uma criança. Quantos casos a gente já viu, já se teve notícias com a inteligência artificial, de pegarem fotos de alguma criança, algum adolescente, e transformarem essa foto com imagens seminuas, ou até com alguns vídeos, né? Também de situações assim delicadas, de estarem 2 meninos se beijando, 2 meninas se beijando. Então, essa responsabilidade, a pessoa sendo menor, vai ser dos pais, vai refletir nos pais. E mais, eles podem ser responsabilizados pela omissão. Se ficar comprovado que esse pai, essa mãe, esse responsável não controlava o filho, ele vai ser responsável por omissão. Então, assim, é muito além do que a gente às vezes fala assim, não, mas agora é normal ficar o tempo todo no celular, o que eu vou fazer, como que eu vou controlar? Não, é obrigação, não é como eu vou fazer, como que eu vou controlar, é obrigação do pai, da mãe, do responsável ter esse controle com os filhos. Até os 18 anos tem que ter esse controle, né? Claro que veio agora essa lei que vai restringir o uso dos celulares nas escolas, mas é o que eu falo, é só aquele momento das escolas. E depois, quando a criança sai da escola e vai para sua casa, esse controle tem que ser feito, tem que continuar sendo feito, né? É difícil, muitos me falam assim, mas é muito difícil, né? Porque a criança incomoda, daí é o momento que eu tenho de paz, é o momento que ela tá no celular. Mas, gente, acompanhem o que a criança está fazendo. A gente não está aqui dizendo a criança não pode usar o celular, não pode usar o computador. Pelo contrário, tem muita coisa boa, né? A criança tem que fazer pesquisas, tem que se aprofundar em determinada matéria, vai para a internet, vai pesquisar, né? O videogame, não vai mais jogar videogame, vai jogar, mas a gente tem que sempre acompanhar. O filho tá vendo no YouTube, tu tá em casa, espia o que tá vendo, né? Porque o YouTube é uma ferramenta muito boa, de muito conteúdo bom, mas muito conteúdo negativo também. E é aquela coisa, tu espia uma coisa negativa e começa a aparecer muitas outras coisas naquele sentido. Então, por isso que o pai, a mãe, tem que estar fazendo sempre esse controle rigoroso, né? Rigoroso. Então, quando veio esse assunto, né, para mim, o desafio de criar
crianças e adolescentes nessa era digital. É realmente um desafio, mas cabe aos pais, né, conversar com os filhos, né, cabe aos pais impor essa situação, porque vai ser determinado horário que a criança vai assistir, vai mexer no celular, vai entrar em rede social. Fora isso, né, sempre ter o controle do que está consumindo nas redes, né, na internet como um todo, né? Então, a importância da gente ter esse cuidado com os nossos filhos e as nossas crianças. E mais, é o que esses dias até um médico estava falando assim, quando a gente dá muita liberdade nas redes sociais e não controla, é a mesma coisa que a criança ou o adolescente chegar assim, mãe, tô indo para uma festa, lá vai ter um monte de traficante, vai ter um monte de pedófilo e tá tudo ok, né? É a mesma coisa, porque lá do outro lado da internet, a gente não sabe quem tá lá. E isso aí é uma coisa que a gente tem que controlar, inclusive com quem as crianças que jogam videogame. E eu digo isso porque o meu pequeno joga videogame. E ele, fora no videogame, que ele joga xadrez e tem um programa que tu acessa pode ser pelo videogame ou pelo computador, são jogos online. Os jogos online são extremamente arriscados, porque também já saiu matéria no Fantástico, acho que foi ano passado, não me lembro, passa tão rápido o tempo, mas acho que foi ano passado, de crianças, né, de 10, 12 anos, que tinham um determinado jogo que tinha uns desafios. Tu tira, como se fosse crianças jogando, né, do outro lado. Então, tu tira a blusa, daí tu ganha não sei quanto de dinheiro lá no jogo, né, as moedinhas do jogo. Tu mostra o peito, mais moedinhas. Então, é isso que é a parte negativa, a parte ruim, né, da internet. A gente tem que fazer esse controle. Fora toda essa situação dos riscos, do perigo, é a questão cognitiva, né? A questão cognitiva das crianças e adolescentes, né? Vamos pro café. O que acontece? A criança, quando começa a ficar muito, né, principalmente em redes sociais, ela começa a criar uma ansiedade que acaba prejudicando, inclusive, na concentração da criança. A criança está na escola, está pensando, será que deram muitos likes? Será que, né, que já não responderam lá meu WhatsApp e coisa? Então tem essa ansiedade, tem a questão de ser aceita, né? Porque as crianças e adolescentes têm essa questão de ser aceita. Então nas redes sociais começam a comparação, né? Começa a comparação e isso é uma coisa muito séria, porque a gente sabe que nas redes sociais há muito filtro, há muita publicação do que na verdade não é a realidade daquela pessoa, mas quem tá ali, né, do outro lado assistindo pensa que é. Então acaba essa comparação trazendo consequências que pode ser, né, a pessoa se sentir diminuída, a pessoa se sentir menos que a outra, né, e acaba muitas vezes, né, numa depressão. E até, né, a questão que a gente vê muito, infelizmente, de cada vez mais de crianças e adolescentes, né, acabam até tirando suas vidas em função dessas coisas. Tanto do cyberbullying como dessa questão da comparação. A gente acha que não, mas sim, tem muitos casos. Então, a gente tem que, por exemplo, né, a orientação é que até os 16 anos não se tenha redes sociais. E a gente sabe que muita criança e nem se fala em adolescente, tem redes sociais. E isso acaba trazendo toda essa gama de sofrimento, muitas vezes, para criança e para adolescente, né? Então, mais uma vez eu digo assim, cabe a nós, pais, né, termos esse controle, né? E em relação a isso,
teve também um estudo de uma psicóloga da faculdade lá de Minas Gerais, tá? Que eles mostraram que 72% das crianças avaliadas nesse estudo tiveram um aumento na depressão associado ao uso das telas. 72% a mais do que se tinha antes de depressão em crianças, né? Então, assim, esse número é assustador. Assustador. E a gente vê cada vez mais as crianças adoecendo mentalmente, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. É uma obrigação, eu digo cada vez mais, assim, é uma obrigação dos pais ter esse cuidado. Para cuidar dessas nossas crianças, desses nossos adolescentes, para que a gente consiga mudar esse número, né? A gente consiga trazer eles mais para a nossa realidade, para a realidade. E isso dá trabalho. Porque para a gente trazer as crianças e adolescentes para a realidade, a gente tem que dar atenção para eles. E isso, às vezes, muitas vezes, falta na casa dessas crianças, desses adolescentes. A atenção dos pais. Porque cada vez mais os pais estão correndo e eu não julgo, porque eu me coloco nisso, né? Cada vez mais a gente está com menos tempo e a gente chega em casa tão cansado que o que a gente quer? Descansar, tomar seu banho, se alimentar e dormir. A gente tem que tirar um tempo, nem que seja 5, 10 minutos para sentar, conversar com esse adolescente, conversar com essa criança, brincar com essa criança, para que ele se sinta amado, que ele se sinta protegido. E eu digo isso porque muitas vezes acontece casos da criança estar passando por uma situação e por estar tão desconectado do pai e da mãe, não traz a situação para dentro de casa. E aí é que os problemas maiores acabam acontecendo. Então a gente tem que se doutrinar. Eu acho que foi ontem que falaram, né, no nosso podcast lá, tem que doutrinar os pais, porque os pais têm que sentar, têm que brincar com as crianças, tem que sentar, tem que conversar com o adolescente. E o adolescente, eu digo o adolescente principalmente, precisa muito de conversa, muito, porque é um momento delicado, a gente já passou, é um momento delicado das nossas vidas, né? A adolescência, porque é a parte que a gente quer mais ser aceita, é a parte que a gente está na dúvida do que a gente vai fazer, do que a gente vai ser. Daí, daqui a pouco, estimular a conversa com muito carinho e presença faz toda a diferença. É isso mesmo, Alana. Então, assim, isso dá trabalho e muito pai não quer fazer. Não quer fazer, porque... E eu não julgo, a gente não tá aqui para julgar, eu só tô trazendo as situações que a gente vê, que a gente, né, acompanha, que, enfim, tá aí, tá todo mundo falando e cada vez mais me preocupa, porque a gente já passou por uma situação bem delicada em casa de bullying e a gente viu que realmente é um problema sério da nossa sociedade. E eu digo assim, a questão de bullying, de assédio, é um problema de saúde pública que o Estado, o município, né, a parte pública tinha que dar mais atenção, tinha que trabalhar mais isso. E cabe a nós, pais, né, termos essa consciência, deixa eu ver, aqui estou conquistando a confiança, pensando, sabe, Alana, que eu sou uma pessoa que eu sempre dizia assim, né, quando eu tiver meus filhos, eu quero que eles tenham total abertura comigo, para falar sobre qualquer coisa, e segue essa linha, Alana, porque vale a pena, e eu digo, graças a Deus, a Laura e o Henrique conversam bastante, o Henrique não tanto, tá? Mas a Laura conversa muito, muito conosco sobre tudo. E foi daí que a gente, né, graças a Deus, conseguiu tirar ela da situação que ela estava passando de bullying. Então, a gente passou por experiência própria, o que eu digo assim, foi uma dor nossa, é uma dor nossa, porque a cicatriz fica, tanto que eu tenho, né, ali, quando eu faço minhas publicações, eu sempre digo assim, é sempre melhor prevenir do que depois tentar curar cicatrizes, porque muitas vezes a cicatriz não cura, a cicatriz fica. E nessa fase de adolescência é delicado, então a gente precisa cuidar das nossas crianças, a gente precisa cuidar dos nossos adolescentes, né? Então, voltando aqui ao estudo que fizeram lá na Universidade Federal de Minas Gerais,
A psicóloga trouxe a situação da pandemia, que ontem eu também falei, né, a questão da pandemia. A gente tem crianças, né, que passaram, ou quando muito pequenas, ou na fase de transição da infância para adolescência, numa pandemia. E o que aconteceu? Ali, muitos pais, e eu me incluo, né, infelizmente, eu digo infelizmente, porque se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu não teria. Não sei também, porque foi um momento muito atípico, né? Ninguém estava preparado para aquilo, mas foi ali que muitas crianças tiveram acesso ao celular para conseguir se conectar com o exterior, inclusive com aulas, né? Mas o que aconteceu nessa época? O uso exagerado das telas fez com que os transtornos mentais aumentassem em crianças e adolescentes, né? Na época da pandemia tivemos aulas online e superexposição, e isso, né, acabou desenvolvendo esses transtornos mentais, infelizmente. Era uma fase que a gente não tinha muito como fugir disso, mas que trouxe consequências. Então, é o que eu digo, assim, né, repito, né, novamente, assim, que a gente tem que, neste momento, se a gente ainda não fez, começar a fazer, começar a controlar, começar a acompanhar. E eu digo aqui o controle, talvez nem precise o controle, assim, da pessoa, do pai e da mãe botar lá o tempo, né, mas acompanhar, saber o que a criança e o adolescente estão vendo. Porque, e mais, né, eu ia trazer o exemplo aqui de casa já, e mais, assim, incentivar atividades extras para as crianças, né? Coloca a criança no esporte, e isso do esporte é bom para competitividade, porque a nossa sociedade é muito competitiva. Então, trabalhar a frustração, trabalhar a ânsia de ganhar, de chegar lá, né? Da gente querer estar sempre conquistando o melhor para nós, né? Claro que tem todo um trabalho aí também, né? Mas incentiva o esporte, incentiva a dança, incentiva música, mas incentiva que a criança saia daquele foco do celular, incentiva o que a criança gostar de fazer, né? Mamãe, eu quero fazer um curso de costura, vai, faz um curso de costura. Eu quero fazer um curso de culinária, vai, faz um curso de culinária. Mas nesse momento, ela não vai estar com foco no celular. E às vezes a criança se envolve tanto naquela atividade que ela esquece do celular. E era isso que eu ia trazer, assim, né? A Laura e o Henrique acabam se envolvendo tanto em outras atividades que eu ponho lá um tempo durante o dia, né? Até já vou diminuir, eu botava 4 horas, já vou diminuir para 3. Mas assim, hoje em dia é raro eles me pedirem: mamãe, põe mais um pouquinho de tempo para mim, porque eles estão envolvidos em outras coisas. Então, e eu não trago aqui o exemplo deles para dizer assim, eu faço melhor. Não, jamais, porque eu pequei muito e eu peco muito também. Mas como exemplo que dá para fazer. Dá para fazer, mas dá trabalho, a gente tem que se envolver, né? A gente tem que querer fazer, a gente tem que querer incentivar os filhos a fazer outras atividades, né? E estar presente na vida dos filhos. Isso é muito importante. A gente, pais responsáveis, a gente tem que estar presente na vida deles, tanto na infância quanto na adolescência. A gente tem que estar presente, a gente tem que estar aberto para conversar sobre o que for que eles queiram conversar, trocar ideias, orientar. E a gente tem que, né, fazer isso, né? Do estudo era isso que eu... o excesso de tela, ela ainda fala aqui, prejudica a memória, né? Como eu já falei, prejudica o ensino. A gente vê, né, o déficit que as crianças têm de aprendizado, e é em decorrência, né, do uso excessivo de telas, com certeza, porque, como eu já falei lá no início, causa ansiedade. Então a criança não presta atenção na aula, depois vai para casa, tem que estudar, não consegue se concentrar. As crianças hoje em dia a maioria tem dificuldade de concentração, né? Então prejudica a criatividade, prejudica a capacidade de resolução de problemas, porque a criança não se frustra,
A criança, quando não gosta de alguma coisa ou de alguém ali na rede social, o que ela faz? Ela bloqueia, ela tira da sua rede social, ela não chega a se frustrar. Então, por isso que eu digo assim, a gente tem que incentivar outras atividades, porque a criança vai aprender a se frustrar, né? Seja numa dança, seja numa competição, de um esporte, seja na música, seja na atividade que for, vai haver a frustração. E isso é necessário para a criança e para o adolescente, né? Prejudica o desenvolvimento da linguagem, porque há uma diminuição de quantidade e qualidade das interações. As crianças falam menos com as pessoas e acabam demorando mais a aprender a falar. Isso aí é uma coisa muito séria, porque a gente vê nenê, né, que mal sabe, nenê de 1 ano, 2, né, só com o dedinho assim, né, e a gente acha bonitinho, né, os pais acham engraçadinho, sabe mexer mais que eu, né, só que não tem a noção do que isso traz para a criança, né, desde pequeno já no digital. E fora isso, que também já lá atrás a pediatra uma vez falou para nós que a radiação, né, principalmente do celular, que é quando a criança está mais perto, assim, né, pode causar sérios problemas de saúde. E um deles é o câncer, né, que ela disse assim, tu pode ter uma célulazinha lá que nunca vai acionar, mas com a quantidade de radiação no teu corpo, né, ela pode ser acionada. Então tudo isso, assim, a gente tem que se dar conta, né, do tamanho prejuízo que essas telas trazem, né, e repito, o meu pequeno, eu vi os impactos da tela nele na época da pandemia, e o meu guri teve atraso de fala. Tu vê, tá aí um exemplo, né, que a Lana tá trazendo. E é isso, só que na época da pandemia eu digo assim, eu nem culpo, porque foi a época também, eu me culpo, tá? Mas foi a época que a gente não tinha muito o que fazer. As crianças não podiam sair de casa, ninguém podia sair de casa, né? Salvo determinadas profissões que eram obrigadas a estar na rua. Mas a gente não tinha muito o que fazer na pandemia. Mas que houve estrago, houve muito estrago com as crianças da pandemia, claro que houve. E eu trago mais, gente. Que já vi casos, né? 2 casos de crianças extremamente viciadas. E quando as mães se deram conta, e os pediatras tentaram tentaram orientar os pais a diminuir, né, o tempo de tela e até tirar o uso do celular, as crianças tiveram abstinência, tiveram que parar no hospital. Tamanha era a crise que elas entraram por causa da abstinência. Então, é o que eu falo, assim, às vezes a gente não se dá conta o que o celular, né, as redes sociais, a internet faz com as nossas crianças. E repito, a internet é uma coisa muito boa. É através dela que eu tô trazendo esse conteúdo para vocês. É através dela que vocês muitas vezes conversam comigo e me trazem, né, questionamentos sobre o direito, né, sobre o assunto que eu tenho falado, ou outros assuntos. É nela que a gente interage de N formas. Mas com crianças e adolescentes a gente tem que ter o cuidado, ter o controle, né? E sermos pais presentes. É isso que eu friso, né? Que eu bato muito, assim. A internet para crianças e adolescentes ainda é algo que a gente, de muito cuidado, porque tem muita coisa aí que a gente nem imagina. Eu trago o superficial, o que a gente fica sabendo, né, de situações, e já são horríveis, né, de casos de cyberbullying que acontece muito entre crianças e adolescentes, e que muitas vezes, né, acaba tirando a vida de adolescentes e crianças, que cada vez mais o número cresce, né,
casos, como eu estava falando agora, de dificuldade de aprendizado, né, de problemas mentais, de depressão, né, de ansiedades, crises de pânico, as crianças acabam, né, desenvolvendo. Então, são doenças, infelizmente, que estão crescendo muito, muito entre crianças e adolescentes. Na nossa época, a gente não via tanto a doença mental, né, entre amigos, entre colegas, né. Eu tinha um caso lá que outro, mas hoje é muito normal crianças com ansiedade, por exemplo. É muito normal, infelizmente. E com ansiedade, muitas vezes, a obesidade, né? Então, tudo isso a gente tem que trazer a consciência. Primeiro, a consciência dos pais, né? A gente tem que trazer toda essa informação à consciência dos pais. E os pais se conscientizando, né? Trazerem os filhos para a realidade. E eu digo realidade porque o mundo virtual não é um mundo real. Então, tragam os filhos para a realidade, se envolvam com esses filhos e tenham cuidado com esses filhos, sejam presentes na vida dos filhos, dos seus filhos. É essa mensagem que eu deixo hoje. Sejam presentes, cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu vou encerrando por aqui. Eu me programei para fazer sempre umas lives mais curtas, mas eu vou sempre deixar, depois de cada episódio, uma caixinha, né, que vocês podem perguntar ali coisas sobre o próprio episódio, né, sobre o assunto que foi tratado, ou se vocês, Karen, eu preciso, né, saber sobre outro assunto, e como eu falei no início, pode não ser da minha área, tá? Porque daí eu vou trazer algum convidado. Então, deixem sempre ali alguma sugestão ou algum questionamento sobre o episódio, que eu vou sempre responder para vocês, tá bom? Então, toda terça-feira, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo, trocando alguma ideia com alguém ou, né, conversando com vocês sobre algum assunto que eu acho que seja interessante, algum assunto que seja atual, né, alguma novidade que tenha surgido. Vou estar sempre trazendo algum conteúdo legal aqui para vocês. Aline, fiquei limpando a casa e te ouvindo. Isso aí, né? Cozinhando, jantando. E eu acabei fazendo nesse horário justamente por isso, né, Aline? Então tá, uma boa noite a todos. Obrigada pela audiência. Gostei muito de quem estava aqui comigo me prestigiando nesse primeiro dia do Café com K. Um beijão e durmam bem.